Olá, tudo bem? Aqui é a Jaque. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu criei o projeto dessa lembrancinha. Esse é um vídeo inspiração para te dar ideias. Se você quer aprender a fazer lembrancinhas, quer aprender a fazer as artes no computador, então acesse o meu site para ter mais informações sobre cursos. O link está na descrição. Eu já esbocei a ideia no papel e vou começar o vídeo criando o projeto no computador. Então vamos lá? Já com o Illustrator aberto, eu pego a ferramenta retângulo, clico na tela e coloco a medida que eu preciso. Depois eu duplico o retângulo segurando o Shift e o Alt e arrastando para a direita. Ajusto na medida que eu quero para a lateral da cestinha. Posiciono e depois duplico novamente para o outro lado. Feito isso, eu seleciono todos os retângulos, vou no painel alinhar para alinhá-los centralizado na minha prancheta. Eu já desagrupei os objetos e peguei a ferramenta de seleção direta para arredondar os cantos onde eu vou fazer o babado. Peguei então a ferramenta elipse e vou fazer um círculo ao lado do outro, duplicando ele com Ctrl D. Então eu arrasto primeiro segurando o Shift e o Alt e depois eu dou Ctrl D para ele multiplicar as próximas na mesma distância que eu havia feito a primeira cópia. Eu seleciono então os círculos junto com o retângulo e vou no painel Pathfinder na opção Unir. Eu não ajustei bem a posição dos círculos, então tive que diminuir um pouquinho o retângulo, porque ele precisa ficar para dentro das junções dos círculos, para que faça as pontinhas dos babadinhos bem certinho. Depois eu precisei ajustar umas quinas que ficaram. É só bater no teclado o menos e deletar esses pontos que ficaram irregulares. Agora eu deleto o meu retângulo da direita, que já foi usado para entender quais seriam as medidas. E agora eu vou duplicar o meu retângulo já pronto com babadinho para o lado direito e invertê-lo verticalmente. Para fazer a parte curvada eu uso a ferramenta pincel, eu faço apenas um lado, faço todos os ajustes necessários até que ele fique bem perfeitinho para poder duplicar para o outro lado. Depois de duplicar e refletir verticalmente novamente, eu vou arrastar ele segurando o Shift até que ele se una ao outro objeto. E a linha guia, ela me ajuda nessa hora, porque ela puxa o objeto como se fosse um ímã. Depois eu achei que não estava bom ainda, fiz ajuste novamente de um lado. E aí, se você muda de um lado, você tem que refazer o outro lado novamente. Então antes eu quis acertar o lado de acordo com a aba que vai ser usada para colar as partes. Então com a ferramenta caneta eu criei essa abinha e vou ajustar agora a minha parte curvada de acordo com essa aba, para tudo se encaixar perfeitamente. E aí depois novamente eu duplico isso para o outro lado e reflito novamente. Quando os objetos em curvas ficarem com umas pontinhas meio duras, você pode selecionar ele, pegar a ferramenta suavizar e passar sobre as linhas, que aí elas vão ajustando automaticamente. Eu preciso agora fazer a união dessas duas partes, então eu preciso conectar os pontos. Eu puxo com zoom para ficar bem próximo. Primeiro com a ferramenta de seleção direta, eu vou tornar essa conexão uma curva. Então eu puxo esse pontinho até que ele apareça para mim as âncoras e as alças. Depois eu pego a minha ferramenta caneta mais e crio um ponto no centro, bem no centro da linha guia. E depois com a ferramenta caneta menos, eu clico nos pontinhos que ficaram ao redor para deletá-los. Assim eu consigo ajustar perfeitamente a curva.
Duplico então a minha parte da frente, né, para se tornar a parte de trás também, junto com as abinhas, e reflito novamente agora horizontalmente. A embalagem está pronta, eu fiz o teste, fiz uma impressão no papel sulfite, montei, mas eu não gostei ainda. Então, nesse momento, depois de fazer os testes, a gente volta para o projeto e ajusta até que fique tudo perfeito. A parte da frente e de trás ficaram muito grandes, então ficou escondendo as florzinhas que eu vou colocar na lateral, então eu precisei diminuir isso. Então eu dupliquei a minha prancheta, eu peguei a ferramenta prancheta, arrastei segurando o Shift e o Alt para duplicar, só para eu ter ela ali de reserva. Mas vou trabalhar na prancheta principal onde estão as linhas guias. Dificilmente a gente acerta um projeto de embalagem de primeira, a gente sempre tem que fazer alguns ajustes, algum encaixe, alguma medida que não ficou de acordo. Então eu vou fazer toda a mudança agora, eu tenho que mexer em todo o projeto e aí já que eu vou diminuir a parte da frente e de trás, eu vou aumentar a parte do fundo, fazendo com que caiba mais coisinhas dentro da lembrancinha. Feito todos os ajustes necessários para aumentar o fundo e diminuir a frente, eu agora não dupliquei ainda para a parte de baixo, porque eu vou pegar a ferramenta elipse e vou medir ali o tamanho do tag e a partezinha da graminha que eu vou colocar embaixo. Isso é necessário quando você vai fazer um projeto que os tags são de sobreposição. Você precisa colocar ali as medidas para ver se está tudo encaixando, para você imprimir o tag no tamanho certo, porque ele vai ser feito à parte. Então você precisa visualizar pelo menos como que vai ficar no computador, para depois imprimir esses itens tudo certinho. Ajustado todas as medidas dos tags de sobreposição, você pode deixar ali os modelos, né, os objetos de lado, não precisa apagar que nem eu fiz. Minha parte de cima estando certinha, então eu mandei ela para baixo para refletir novamente. Daí a gente vai começar a entrar agora com os itens criativos. Eu já tenho desenhado a minha chapeuzinho vermelho, o fundo xadrez que eu já tinha usado em outro projeto. Vou criar então um novo retângulo aqui para fazer o gramadinho, bolinhas novamente e unir, assim como a gente fez com a lateral da caixinha. Eu criei um padrão de poá, tá? Rapidinho, para a gente poder preencher as laterais e a minha graminha. É só fazer um quadradinho perfeito com uma bolinha no centro e a cor do fundo, né? A cor do quadradinho tem que ser a cor do local onde você quer preencher. Essa cor ela pode ser alterada depois, em outro vídeo, em outra oportunidade eu ensino melhor vocês a editar padrão, tá? Mas só pra gente fazer rapidinho. Quadradinho, bolinha no meio, seleciona ela, alinha lá no painel de alinhar novamente e a gente vai arrastar ela para o painel de amostra. Pronto, qualquer objeto que a gente clicar, a gente consegue agora preencher com esse padrão. Depois eu fiz um clip mask do meu retângulo. Clip mask demora um pouquinho para explicar, gente. Tem um vídeo aqui já no canal explicando direitinho, tá? Não completo, mas só uma parte dele, mas o suficiente para você conseguir fazer, tá? Vou deixar aqui nos cards. Em modo isolado eu tirei o contorno preto, então eu comecei a ajustar agora as medidas do meu círculo pro tag com a chapeuzinho, para que eu consiga imprimir a chapeuzinho também de acordo com a sobreposição. Isolei então a chapeuzinho para eu fazer o contorno, o deslocamento do contorno para eu ter essa margem de recorte. Eu fiz a 2,5 milímetros, mas depois eu pus 3,5 que ficou melhor. Para o tag scallop eu crio a circunferência aproximada do tamanho do meu tag, crio um círculo e crio outro círculo na outra extremidade. Seleciono esses dois círculos, vou lá em objeto, mesclar e criar. Ele cria então essa sequência de círculos. Eu seleciono a minha mesclagem junto com o meu círculo, vou novamente em objeto, mesclar e substituir lombada.
Pego então a ferramenta tesourinha e faço um pique para que ele entenda que meu círculo fecha ali aonde eu cortei. Vou lá em mesclar novamente para editar a quantidade de círculos que eu quero ali na minha circunferência. Em etapas especificadas eu vou ajustando até que ele se forme o escalope que eu quero. Eu vou novamente em objeto e expandir. Vou criar um outro círculo, vou colocar sobre o meu escalope e vou em unir. Gente, eu explico tudo isso passo a passo em detalhes no curso, tá? Aqui fica um pouco difícil porque ficaria muito longo. Feito o escalope, é só fazer um clipping mask com um fundo de xadrez vermelho ou qualquer outro papel digital que você tiver. E está pronto o nosso tag. Confirmo a medida pela última vez, então separo os meus itens para impressão. Finalizei a caixa fazendo preenchimento de poá nas laterais e duplicando a parte de cima para baixo. E vou fazer as alcinhas, que são retângulos simples, no mesmo tom de verde. Na parte de trás da caixinha, na mesma folha, no verso, eu imprimi um xadrez vermelho para que a parte de dentro da nossa cestinha ficasse um xadrezinho. Tudo pronto, é só imprimir. Com tudo impresso, agora vamos cortar. Estou usando uma régua de metal e um estilete de precisão. Com uma tesourinha de precisão, eu vou cortar os itens com mais detalhes curvos e pequenos. Existem essas tesouras de picote que facilita a gente cortar já no formato, e também existe essa tesoura de escalope que dá para fazer esse gramadinho. Agora vamos fazer os vincos. Eu uso a régua de metal e um pequeno boleador da Toque Cri. Faça uma leve pressão até que você veja que fez o vinco. Cuidado para não rasgar o papel. Eu usei um estilete de precisão para cortar os cantinhos para facilitar o corte com a tesoura. Depois que você finalizar os cortes, é só fazer as dobras nos vincos. Eu uso a cola pano para fazer a colagem porque ela é menos aguada, então ela não enruga o papel. Mas se você precisar mandar a caixa desmontada para o cliente, eu sugiro que você coloque um pedacinho de dupla face. Agora vamos fazer as alças. Você pode cortar um pedacinho de passanaria na mesma medida da alça e passar a cola pano centralizado, e depois é só colar a passanaria. Eu vou usar florzinhas champanhe, dessas que vem com arame. É só cortar e colar com cola quente. Você cola as florzinhas da mesma forma dos dois lados. Se você precisar mandar desmontado para o cliente,
Você manda desta forma e coloca uma dupla face para o cliente poder colar. Só colocar tudo em saquinho, bem bonitinho, que não fique movimentando para nenhuma florzinha estragar. Agora a gente vai montar a sobreposição. Eu vou usar fita banana para colar todos os itens. Para colocar dentro eu fiz trouxinhas de tecido de algodão e usei como recheio balinhas de caramelo, mas você pode usar o recheio da sua preferência. É muito legal também como opção para essa cestinha, biscoitos caseiros, vai ficar uma graça. Para fazer as trouxinhas é simples, eu cortei o tecido redondo, coloquei as balinhas e fiz um lacinho com cordão encerado. Nessa outra opção eu usei o tecido feltro. Ficou uma graça, né, gente? Tanto com o nome como com a chapeuzinho vermelho. Imagina isso na decoração da mesa. Coisa mais fofa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem essas dicas e que possam vender muito aí com elas. Espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijo, até o próximo vídeo.